Bom, gente, nessa aula a gente vai ver o que é razão, o que é proporção e depois eu vou fazer alguns exemplos com vocês, tá? Para ficar mais claro em que tipo de questão que cai essa matéria e como que ela é cobrada. Bom, então primeiro a gente precisa saber o que é razão e o que é proporção. Todas as vezes que vocês encontrarem uma questão de matemática que vier escrito lá a razão entre dois números, a razão entre A e B, a razão entre o número de homens e mulheres, por exemplo, essa razão significa sempre divisão. Então, a razão entre dois números corresponde à divisão entre dois números. E essa razão, ela é sempre na ordem que estiver escrito. Então, a divisão é na ordem que estiver no texto. Então, por exemplo, se falar assim, ó, a razão entre A e B significa A dividido por B. Ou, por exemplo, vamos supor que diz assim, a razão entre 3 e 4. A razão entre 3 e 4 seria 3 dividido por 4, tá? Então, sempre na ordem que estiver no texto. Então, isso é razão. Agora, o que é proporção? Proporção é uma igualdade de razões. Quando a gente tem uma razão igual a outra razão, a gente tem uma proporção. Igualdade de razões. Olha, consertou. Igualdade de razões. Isso é uma proporção. Então, em que casos que a gente usa a proporção? Por exemplo, vamos supor que a gente tenha a razão 2/3. 2/3 é a razão entre 2 e 3, né? 2/3 é a mesma coisa que 6/9, por exemplo, não é? Porque se a gente simplificar 6/9, a gente tem 2/3. Simplificando 6/9 por 3, vai dar 2/3. Então, 2/3 é igual a 6/9. Então, essas duas razões, elas são iguais. Se elas são iguais, esses 4 números nessa ordem formam uma proporção. Então, o 2 está para o 3, assim como o 6 está para o 9. Isso é uma proporção. Então, a proporção é uma igualdade de razões. Quando a gente tem uma proporção, olha só o que acontece. Vou mudar de cor aqui. Olha só. O 6, ele é o triplo do 2. Certo? Se está triplicando no numerador, no denominador também vai triplicar. Sempre que você tem uma proporção, isso acontece. O mesmo número que você multiplica em cima, você também multiplica embaixo, que é chamado de fator de proporcionalidade. Então, se triplica o numerador, o denominador também triplica. Isso acontece em toda proporção, tá bom? Bom, agora eu vou falar de algumas proporções que já são algumas razões que são mais conhecidas, que vocês já viram, só para vocês ligarem que isso é uma razão, porque às vezes vocês nem sabem, nunca nem pensou que isso é uma razão, tá? Bom, uma muito conhecida, vamos só anotar aqui, razões conhecidas. Uma razão muito conhecida é a velocidade. A velocidade. O que é a velocidade? A velocidade é a distância sobre o tempo, não é verdade? Então, isso é uma razão. Olha só, razão é divisão. A divisão da distância pelo tempo é a velocidade. Então, a velocidade é uma razão muito conhecida de vocês. Uma outra razão muito conhecida também, que é muito cobrada, é a escala. Sabe aquelas questões que falam assim, ó, eu tenho um desenho que está na escala de 1 para 10, por exemplo. Eu tenho um desenho que está na escala de 1 para 1000. Então, quer dizer que a escala
corresponde a um exemplo de razão, porque a gente pega o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma escala de 1 para 1000, isso significa o quê? Que 1 no desenho corresponde a 1000 no tamanho real, né? Então, o tamanho real é 1000 vezes o tamanho do desenho. Então, isso é a escala. Então, a escala corresponde ao comprimento do desenho dividido pelo comprimento no tamanho real. Então, isso é um exemplo de uma razão também, tá? Muito conhecida. Bom, uma outra razão que a gente tem é a densidade. O que é a densidade de um corpo? Como é que a gente determina a densidade de um corpo? Você pega a massa do corpo e divide pelo volume, certo? Então, é uma razão. A razão entre a massa e o volume é a densidade. Então, é um outro exemplo de razão, tá? Vamos ver um último exemplo, que é a renda per capita. A renda per capita também é uma razão. O que é a renda per capita, gente? A renda per capita, eu pego todo o dinheiro, né, de uma determinada população e divido pelo número de pessoas. Então, eu tenho o total em dinheiro e dividido pelo número de pessoas. Isso significa o quê? A renda por pessoa. Então, por isso que é a renda per capita. Ok? Bom, então essas são as definições de razão, de proporção, e eu passei para vocês algumas razões mais conhecidas. Agora, nós vamos fazer umas questões para a gente ver como que isso é cobrado, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira questão diz o seguinte: um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é... Então, vamos lá. Olha só. A porta, ela é retangular. Então, ela tem o comprimento dela, né? E a largura dela. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar uma medida X e uma medida Y, ok? Feitas com o mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. Então, raciocina comigo aqui, gente. Ele quer manter o custo com o material. Então, a área dessa porta aqui não pode ser alterada. Como a altura vai ter que aumentar, o que ele vai ter que fazer com a largura dela? Vai ter que diminuir de modo que a área continue sendo a mesma, né? Porque se eu simplesmente aumentar na altura e deixar a mesma largura, aí ela ficaria mais cara, certo? Então, o que nós vamos ter que achar primeiro? Quanto que vai ter que reduzir aqui nessa largura? Como a porta está aumentando 1/8, 1/8 de um determinado número, não é só pegar esse número e dividir por 8, para a gente achar 1/8? Então, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil os nossos cálculos, vamos supor que a altura aqui seja 8, ok? Vamos supor que a altura seja 8. A gente não sabe quanto que é, tá? Mas eu coloquei 8 por quê? Porque calcular 1/8 de 8 é mais fácil. Mas se você quiser deixar x também, x, y, pode também, tá? Então, esse aqui é da porta 1, né? Porta 1. Na porta 2, essa porta vai aumentar 1/8 na altura. 1/8 de 8 é 1. Então, ela vai deixar de ter a altura 8 e vai passar até a altura 9. Ok? Ela vai deixar de ter a altura 8 e vai passar até a altura 9. Essa largura da porta aqui, você pode colocar uma largura que você quiser, tá? Vamos supor que aqui seja 1. Tanto faz, qualquer número que você quiser, tá? E a nova largura aqui, a gente não sabe quanto que é, né? Da porta 2.
O que é a área da porta 1, gente? A área da porta 1 não vai ser 8 vezes 1, que é 8? E a área da porta 2? A área 1. E a área da porta 2? A área da porta 2 vai ser 9 vezes x, que é 9x. Aí na questão não está dizendo que o custo tem que ser o mesmo? Então, essas duas portas precisam ficar com a mesma área. Se elas precisam ficar com a mesma área, então 9x é igual a 8. Então, x é 8 nonos. Então, quer dizer que a segunda porta vai ter largura de 8 nonos, que é o x. Só que não está pedindo a largura da segunda porta. Olha o que está pedindo. A razão é divisão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior. Então, nós vamos pegar a largura da nova porta, que é 8 nonos, e dividir pela largura da porta anterior, que é 1. 8 nonos dividido por 1 é 8 nonos, né? Ah, Ju, mas você falou que a resposta não era 8 nonos. Mas é porque aqui, gente, a gente colocou a largura 1. Se você não tivesse colocado a largura 1, aqui você teria encontrado um outro valor que não fosse 8 nonos, né? Não seria 8 nonos aqui se a largura aqui não tivesse sido 1. Aí, você não pode simplesmente olhar o valor de x, tá bom? Senão daria errado. Então, a largura dessa porta vai ser de... A largura não, desculpa, a razão entre a largura da porta nova com a porta anterior é de 8 nonos. Então, a resposta certa é letra D. Não é muito difícil não, né, gente? Agora, vamos fazer outra questão. Espera que eu ainda tô apanhando isso aqui, tá, gente? Mas agora vai dar certo. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1 para 100, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto de 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. O volume real do armário em centímetros cúbicos será... Bom, então, aqui, olha, a razão usando aqui na escala, né? A gente usa a razão aqui. A escala de 1 para 100, isso quer dizer o quê? Que o tamanho real é 100 vezes o tamanho do desenho. Então, essas aqui são as especificações do projeto. Então, o tamanho real é 100 vezes cada uma dessas medidas. Para calcular o volume de um paralelepípedo, você multiplica comprimento, largura e altura. Então, vai ficar comprimento, que é 3, vezes largura, que é 1, vezes altura, que é 2. Só que esse aqui é o volume do desenho, certo? A gente quer o volume real. Só que o que muito aluno erra nisso aqui? Pega esse volume do desenho e multiplica por 100. Só que a escala, gente, ela é de dimensão 1, tá? Você tem que olhar a escala em cada lado do paralelepípedo. Então, cada lado tem que ficar multiplicado por 100. Então, qual que vai ser o volume real? Volume real. 3 vezes 1 vezes 2 vezes 100 do comprimento, 100 da largura e 100 da altura. Agora, cuidado para você não ficar fazendo conta desnecessária, tá? Primeiro, a gente multiplica aqui 3 vezes 1 vezes 2, que dá 6. Então, isso aqui é o quê? 6 com mais quantos zeros? Com mais 6 zeros. Então, é você olhar a alternativa, que tem um 6 com mais 6 zeros. A resposta certa, então, é letra E. Eu acho que essa ainda é mais fácil do que a primeira, né? Vamos ver outra. Só mais uma. Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros, isso aqui é o que o andarilho subiu, 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros.
a razão, então olha só, gente, razão é divisão, né? Entre a distância de subida da montanha do escalador em relação a do andarilho. Então, olha só, presta atenção. Divisão, a distância do escalador em relação a do andarilho. Então, a gente quer a do escalador dividido pelo andarilho. Qual foi a distância que o escalador percorreu? Ele percorreu uma distância de 400 metros, com mais 100 metros, 500 metros. Sobre, razão, né? Sobre 1.500. 500 dividido por 1.500 dá 1/3. Então, a resposta certa é letra C. Agora, observa como tem o 3 aqui. O 3 é o inverso de 1/3. Então, a razão entre a distância do andarilho em relação ao escalador seria o contrário. Seria 3 a resposta, tá bom? Bom, então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês me falam.